Olá a todos, sou Liz, e hoje gostaria de compartilhar minha história. Como muitos de vocês, enfrentei minha cota de desafios, particularmente com minha sogra, Abigail. Ela é do tipo que adora assumir o controle e frequentemente ultrapassa os limites que meu marido Antônio e eu estabelecemos. Apesar de nossos múltiplos avisos, lutamos para impor esses limites, permitindo que Abigail exercesse uma influência considerável sobre nossas vidas por um bom tempo. Não é que ela fosse abertamente rude ou que não gostasse de mim, mas ela tinha suas maneiras sutis de mostrar seu descontentamento. Ela não hesitava em criticar meu estilo pessoal e, curiosamente, não poupava nem os comentários sobre o próprio filho. A lista de coisas que ela fez sem nossa aprovação é extensa, mas um incidente particularmente marcante foi no nosso casamento. Abigail decidiu mudar tudo, desde as decorações e flores até o bolo. Conseguimos impedi-la de alterar o local do casamento, mas, para o resto, tivemos que aceitar suas escolhas ou incorrer em perdas financeiras. Quando confrontada, sua resposta era sempre que ela acreditava que sabia o que era melhor e que tinha gostos superiores. Suas preferências caras pouco disfarçavam sua falta de respeito por nossas escolhas, o que era tanto insultante quanto frustrante. Quanto a Antônio, ele achava difícil enfrentar a mãe, e cortar contato nunca foi uma opção para ele. Fiz o melhor que pude para ignorar suas intrusões, e por um tempo, as coisas permaneceram estáveis. Isso até Abigail encontrar uma nova maneira de impor suas opiniões. Após anos de economias, Antônio e eu finalmente compramos a casa dos nossos sonhos. Era perfeita para nós, e eu cuidei muito bem de decorá-la de uma maneira que refletisse nossas personalidades. No entanto, a reação de Abigail foi longe de agradável. Ela criticou nossas escolhas e o jeito como decoramos a casa, alegando que parecia barata e de mau gosto. Ela insistiu que deveríamos ter consultado ela, mas deixamos claro que nossas decisões eram definitivas e que amávamos nossa casa como estava. Apesar dos protestos e das ofertas para melhorar nosso espaço ao seu gosto, permanecemos firmes. Nossa casa era um reflexo de nós, não dela, e pretendíamos mantê-la assim. Ao compartilhar isso, espero não apenas desabafar, mas também me conectar com outros que enfrentam desafios semelhantes. É um lembrete de que, embora não possamos controlar o comportamento dos outros, podemos escolher como responder e o que realmente valorizamos. Nunca apreciei o quanto Abigail insistia para que fizéssemos mudanças com base em suas sugestões, mas desta vez Antônio e eu fomos resolutos em mantê-la fora de nossas decisões. Apesar de suas incessantes mensagens de texto, ligações e visitas inesperadas, mantivemos nossa posição. Mas Abigail não era alguém que desistisse facilmente. Ela elaborou uma abordagem mais astuta para perturbar nossa paz. Para comemorar a compra da nossa casa, após anos de economia, Antônio e eu decidimos nos dar ao luxo de uma curta viagem de férias para outro estado. Fazia muito tempo que não conseguíamos sair, e com um pouco de dinheiro extra, parecia a oportunidade perfeita. Nossa casa deveria estar vazia durante nossa viagem, mas um senhor gentil do nosso bairro, em seus 70 anos, se ofereceu para ficar de olho. Ele prometeu nos avisar se algo parecesse fora do comum, embora não estivéssemos esperando problemas. Imaginem nossa surpresa quando ele ligou para nos informar que viu 4 mulheres entrando em nossa casa. Alarmados, pedimos mais detalhes, e a descrição de uma das mulheres inconfundivelmente coincidia com Abigail. Confusos e irritados, Antônio e eu precisávamos entender o que estava acontecendo. Liguei diretamente para Abigail para confrontá-la. Abigail, o que você está fazendo na nossa casa? Nosso vizinho viu você e algumas pessoas entrando. Ela respondeu, com tom indiferente. Vou ficar aqui por 2 semanas com minhas amigas, só 4 delas, mas não se preocupe, sem festas selvagens ou nada disso. Achamos que seria legal passar um tempo juntas e, além disso, sua casa precisa de cuidados. Pense nisso como um serviço de vigia para vocês. Mas nós nem estamos em casa. Por que você levaria suas amigas para nossa casa sem a gente estar aí? Perguntei, perplexa. Não se preocupe, vou entretê-las. E, com os recentes arrombamentos no seu bairro, considere isso como nós cuidando da sua casa. É melhor assim, especialmente com todos os objetos de valor que você e Antônio têm. Não iríamos querer que nada desaparecesse, certo? Abigail justificou. Embora sua explicação tivesse algum mérito, sua abordagem foi completamente não solicitada e invasiva. Foi mais um exemplo de suas constantes invasões de limites, disfarçadas de preocupação pela nossa nova casa. O tom casual durante nossa conversa me deixou desconfortável e desconfiada. A maneira despreocupada com que ela mencionou cuidar da casa parecia conveniente demais, quase como se ela tivesse orquestrado essa visita com antecedência.
O fato de ter chegado com a amiga sem avisar, sabendo que não estaríamos em casa, levantou vários sinais de alerta para mim. Parecia que ela usou sua chave para entrar em nossa casa, e me arrepiei ao pensar no que poderia ter acontecido se nosso vizinho não tivesse notado e nos informado imediatamente. Agradeci pela vigilância dele, mas não consegui afastar a sensação de que minha gratidão poderia ser prematura, enquanto algo inquietante pairava em meus pensamentos. Compartilhei minhas preocupações com Antônio, expressando quão desconfortável me sentia com o fato de Abigail estar trazendo estranhos para nossa casa. Simplesmente não parecia certo, e eu lutava para entender seus motivos. Antônio parecia levar tudo numa boa, acreditando que era uma sorte ter alguém cuidando de nossa casa, o que poderia desencorajar furtos. Mas minhas preocupações iam além da ameaça de roubo. O histórico de Abigail de ultrapassar limites era bem documentado em nossas experiências com ela, e isso parecia ser mais um exemplo gritante. Ele tentou me tranquilizar, sugerindo que abordássemos o assunto com Abigail assim que voltássemos para casa. Reconheceu que sua relutância em confrontar a mãe precisava mudar, especialmente diante de suas ações recentes. Eu entendia sua dificuldade, sabendo que Abigail criou sozinha, mas algo precisava ser feito. Ainda assim, eu me sentia ansiosa, não totalmente tranquilizada pela resolução de Antônio. No dia seguinte, a ligação de nosso vizinho apenas intensificou meu mal-estar. Ele perguntou se ainda estávamos de férias, e eu expliquei que Abigail e suas amigas estavam em nossa casa, supostamente para mantê-la segura. Suas próximas palavras enviaram um calafrio pela minha espinha. Ele relatou ouvir muito barulho vindo de nossa casa, não sons usuais de alguém morando lá, mas mais parecidos com obras de renovação. Essa notícia inesperada deixou Antônio e eu sem palavras, lutando para entender as implicações das ações de Abigail em nossa ausência. A situação estava se tornando cada vez mais alarmante, desafiando nossas percepções iniciais e nos forçando a confrontar a realidade desconfortável que nos aguardava no retorno. A revelação do nosso vizinho fez tudo se encaixar. Abigail, minha sogra, sempre havia expressado seu desdém pelas minhas habilidades de decoração, achando-as de mau gosto e insistindo que sabia melhor. Seu súbito silêncio sobre nossa decoração, após saber da nossa curta viagem, agora parecia ominosamente significativo. Antônio especulou sobre a natureza dos barulhos, se perguntando se poderia haver algum mal-entendido. No entanto, as observações do vizinho sobre caminhões de entrega e itens de decoração de interiores, além de ver Abigail e suas amigas ativamente participando das mudanças, não deixaram dúvidas. Descobrimos que uma de suas companheiras era uma decoradora de interiores conhecida, o que só aprofundou nossas suspeitas. A ideia de Abigail tomar a iniciativa de reformar o interior da nossa casa sem nosso consentimento era de partir o coração. Tanto Antônio quanto eu estávamos em estado de descrença e pânico, lidando com a realidade de suas invasões indesejadas. Agradecemos ao vizinho por sua vigilância e esclarecemos que as ações de Abigail não eram autorizadas, destacando a gravidade da situação. Sobrecarregados pela frustração e pela necessidade urgente de intervir, sabíamos que precisávamos agir. Declarei oficialmente o fim das nossas férias. Não consegui aproveitar mais nenhum momento sob o peso dessa traição. Antônio compartilhou minha angústia, pedindo desculpas pelas ações descontroladas de sua mãe e confuso sobre sua escolha de envolver amigos nesse projeto não autorizado. Diante da falta de opções para interromper as ações de Abigail antes que mais danos fossem causados, considerei envolver as autoridades. No entanto, a ideia de chamar a polícia para Abigail me angustiava por causa de Antônio. Por fim, a urgência da situação superou nossas reservas. Com o consentimento relutante de Antônio, entrei em contato com a polícia para solicitar uma verificação de bem-estar, citando os distúrbios contínuos relatados por nosso vizinho. Embora essa ação decisiva parecesse drástica, parecia ser a única maneira viável de proteger nossa casa de mais alterações não autorizadas. Quando liguei para a polícia, evitei compartilhar minhas suspeitas, mas mencionei que minha sogra e suas amigas estavam em nossa casa. Dada a recente onda de furtos, a polícia levou minhas preocupações a sério e fez uma verificação de bem-estar. O feedback dos policiais foi nada menos que chocante. Eles relataram que nossa casa estava um caos, com demolições em andamento, causando poeira e danos por toda parte. Minhas decorações cuidadosamente escolhidas estavam maltratadas ou desaparecidas, um claro testemunho do desrespeito deles por nossos pertences. Ao voltar para casa, a realidade era tão ruim quanto os policiais haviam descrito, se não pior. As imagens que eles compartilharam revelaram a extensão do estrago causado durante nossa ausência. Sobrecarregada pela cena, tive uma intensa crise emocional, sentindo-me inconsolável.
Antônio, embora profundamente ferido, conseguiu manter a compostura o suficiente para lidar diretamente com a polícia. Ele deixou claro que sua mãe havia ultrapassado os limites ao realizar reformas sem nossa permissão, resultando em danos significativos. Os oficiais no local simpatizaram com nossa situação, reconhecendo o impacto financeiro e emocional das alterações não autorizadas. Diante da escolha de processar por destruição de propriedade, Antônio e eu concordamos que queríamos responsabilizar Abigail por suas ações. A polícia nos apoiou, oferecendo-se para iniciar o processo legal em nosso nome e prometendo fornecer mais documentação dos danos. Enquanto isso, organizamos para que minha irmã cuidasse da casa até podermos voltar. Antônio assumiu o controle, determinado a garantir que sua mãe enfrentasse as consequências por sua imprudência, enquanto liberava todas as maldições que conseguia pensar em meio ao meu estado de angústia. Lutei para encontrar as palavras certas para expressar meus sentimentos sobre Abigail, mas Antônio lidou com a situação com um nível de calma e decisão que parecia nada menos que heróico. Ele rapidamente organizou nossos voos de volta, determinado a lidar com as consequências da invasão de Abigail o mais rápido possível. Nosso foco imediato mudou para retificar o caos que ela havia causado e começar o árduo processo de reconstrução do que havia sido destruído sem cuidado. Ao chegar de volta à nossa cidade, não perdemos tempo e fomos direto à delegacia para tomar medidas formais contra as reformas não autorizadas de Abigail. Apresentamos aos policiais fotografias mostrando o estado original da nossa casa, junto com a devastação que ela havia causado. Os oficiais estavam visivelmente horrorizados com a extensão dos danos e sugeriram que buscássemos ação legal pela destruição que ela causou. Minha frustração e raiva atingiram um ponto de ebulição, e me tornei resoluto em garantir que Abigail aprendesse uma lição dura por suas ações. Nossa decisão de confrontá-la na delegacia, onde ela estava detida, surgiu do desejo de enfrentá-la diretamente e fazer com que ela entendesse a gravidade de seu comportamento. Quando finalmente vimos Abigail, ela respondeu com uma inocência fingida e confusa, questionando por que estava presa, como se não tivesse consciência do caos que causou. Sua falta de remorso, junto com sua insistência de que estava apenas nos ajudando ao impor seu gosto em nossa casa, era irritante. Antônio desafiou igualmente sua ilusão, confrontando sua audácia e total desrespeito por nossas vontades e propriedades. Abigail falava cheia de razão que suas intenções eram melhorar nossa casa, completamente alheia à turbulência pessoal e financeira que criará. Ela ainda teve a audácia de criticar meu gosto, propondo corrigir tudo se fosse libertada, sem perceber a gravidade de suas ações. No entanto, nossa determinação era inabalável. Informamos que ela nunca mais poderia se aproximar de nossa casa e que estávamos processando por destruição de propriedade. Foi nesse momento que a realidade de enfrentar consequências legais parecia finalmente atingir Abigail. O pânico tomou conta dela enquanto se voltava para Antônio, tentando retratar-me como vilã por insistir na responsabilidade, implorando por sua intervenção. Seu apelo desesperado, no entanto, caiu em ouvidos surdos. Unidos em nossa decisão, estávamos determinados a ver o processo legal até o fim, garantindo que Abigail enfrentasse as consequências por sua invasão e alterações não autorizadas em nosso lar. Ver Abigail perceber a gravidade de sua situação foi um momento crucial em nossa luta contra o seu comportamento controlador e invasivo. Antônio apoiou inequivocamente minha posição. Enquanto falava, pude ver a surpresa de Abigail. Mamãe, a Liz está certa, ele afirmou. Ao transformar nossa casa de acordo com suas preferências, você desconsiderou nossos limites. É hora de enfrentar as consequências. Após tudo o que havia ocorrido, essa foi a gota d'água. Antônio declarou firmemente que a quebra de confiança e respeito havia ocorrido, e apesar dos protestos de Abigail e suas tentativas de nos convencer com apelos emocionais, ele se manteve resoluto. Ele enfatizou a necessidade de compensação pelos danos que ela causou, destacando as implicações financeiras que ela agora enfrentava. Quando confrontada com a realidade de suas ações e suas consequências, Abigail desmoronou. Ela não havia antecipado o processo judicial ou o impacto significativo que isso teria em suas economias. Suas lágrimas e súplicas por misericórdia eram um contraste gritante com sua anterior sensação de direito. No entanto, suas alegações de dificuldades financeiras pouco influenciaram nossa decisão. Você deveria ter considerado as consequências antes de tomar ações tão drásticas. Contra-atacamos. Seus apelos por clemência, disfarçados de boas intenções, foram rejeitados. Antônio e eu os reconhecemos como táticas de manipulação. Nossa determinação permaneceu firme, e apesar das desculpas chorosas de Abigail e do remorso de última hora, os danos à sua casa e nossa confiança eram irreparáveis.
Após deixá-la na delegacia, voltamos para casa prontos para reconstruir a partir do tumulto que ela causou. A liberação de Abigail sob fiança e sua subsequente aparição não convidada em nossa casa apenas reforçaram nossa decisão. Novamente, Antônio delineou firmemente nossos limites, insistindo em nenhum contato futuro. As tentativas desesperadas de Abigail para recuperar nossa atenção apenas confirmaram a necessidade de nossas ações em estabelecer esses limites e responsabilizá-la. Determinados a proteger nosso lar, nossa paz e nosso futuro de mais interrupções, escolhemos permanecer em nossa casa danificada, mas ainda habitável, enquanto aguardávamos a restituição através dos processos legais. Finalmente, o tribunal decidiu a nosso favor, obrigando Abigail a nos compensar significativamente. Ela escapou por pouco da prisão, mas também foi ordenada a cobrir nossas despesas legais. O juiz expressou seu desdém por suas ações, reduzindo Abigail às lágrimas mais uma vez. No entanto, qualquer simpatia que pudéssemos ter sentido por ela já havia evaporado há muito tempo. Ela estava simplesmente enfrentando as consequências de suas escolhas. O círculo social de Abigail, incluindo as amigas que havia envolvido em seu esquema, rapidamente se distanciou dela, relutantes em se associar às suas fraudes. Após a decisão do tribunal, Abigail se aproximou de nós, em lágrimas, apelando por perdão e lamentando suas dificuldades financeiras, que haviam piorado devido à interrupção do apoio financeiro que Antônio fornecera por anos. Ele generosamente lhe dava uma mesada, mas decidiu interrompê-la à luz de seu comportamento destrutivo e dos problemas legais que se seguiram. Apesar de seus apelos desesperados, que destacavam sua situação financeira precária, permanecemos inabaláveis. Antônio se manteve firme em sua determinação, enfatizando a importância de enfrentar as repercussões das ações de alguém. Ela sugeriu se mudar para nosso quarto de hóspedes como uma forma de reconciliar e talvez recuperar a estabilidade financeira, mas nós, de forma inequívoca, recusamos. Antônio deixou claro que ela não era mais bem-vinda em nossa casa ou em nossas vidas, sinalizando um período de zero contato para nos permitir curar e reavaliar seu lugar em nossas vidas, se ainda houvesse um. A reação de Abigail à posição de Antônio foi de incredulidade e desespero, culminando em uma cena emocional em nossa porta. No entanto, após testemunhar suas táticas manipulativas em primeira mão, estávamos resolutos em nossa decisão de cortar laços. Nos meses que se seguiram, experimentamos uma nova paz. A ausência da presença crítica de Abigail permitiu que tanto Antônio quanto eu adotássemos uma visão mais despreocupada e positiva da vida. Essa experiência nos levou a considerar a manutenção dessa distância permanentemente, esperançosos por um futuro livre de tumultos e interferências. Enquanto navegamos por essa jornada, buscamos apoio e compreensão, acreditando que essa decisão nos levará à vida gratificante que sempre imaginamos.